Bem, pessoal, nós estamos hoje na nossa sexta aula do segundo bimestre. Nós vamos dar continuidade, falar um pouquinho ainda mais sobre os hidrocarbonetos, só que eu já apresentei eles para vocês na aula passada. Então, hoje a gente vai ver um pouco dos hidrocarbonetos que tem a cadeia fechada. Seja ele uma cadeia fechada ou que tenha aí uma estrutura de ressonância, ou seja, seria um hidrocarboneto que tem, ele é aromático, né? Ele tem um anel aromático. E nós vamos compreender um pouquinho como é que a gente vai dar um nome, né, a essas estruturas um pouquinho mais complexas. Apesar de serem um pouquinho mais complexas, a gente vai perceber que não é tão difícil, né? São pequenas alterações apenas. Para a gente recordar um pouquinho antes de continuar, eu coloquei aqui esse quadro, né? Vocês vão cansar de ver esse quadro, que mostra a estrutura básica da nomenclatura, ou seja, formada de um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo vai ser a quantidade de carbonos, então isso aqui vocês precisam realmente decorar, mas isso aqui acaba sendo natural, pessoal, porque à medida que você vai fazendo exercício, isso aqui fica gravado automaticamente. O infixo, ele vai se basear nas insaturações, ou seja, se tem ligações, somente ligações simples, o infixo é AN, uma dupla, pelo menos, em, uma tripla, pelo menos, IN, tá? E aí, já que vocês já estão um pouquinho mais avançados, existe a possibilidade de ter um EN e um IN, ou seja, na molécula você pode ter uma ligação em e uma ligação, quer dizer, uma ligação dupla, e você vai ter que representar pelo por em, e pode ter uma ligação tripla, e você vai ter que representar por in. Então, isso aí também pode vir numa estrutura. Claro que estruturas pequenas, dificilmente isso vai acontecer, e algumas nem pode acontecer. Mas estruturas maiores, né, com mais aí de 5 carbonos, isso pode vir a acontecer. E nós estamos falando de hidrocarboneto. Então, o sufixo que vai deixar claro que aquilo ali é um hidrocarboneto é o sufixo O. Se eu mudasse o sufixo, por exemplo, para ol, seria um álcool. E assim por diante. A gente vai ver outras funções ainda orgânicas aí pela frente. Então, pessoal, hoje eu vou alertá-los e a gente vai avançar nesse conteúdo, né? Analisando algumas regrinhas. A gente viu a base de como é que tem que ser feita a nomenclatura, mas tem algumas coisinhas que a gente tem que sempre respeitar. Primeiro, tem que se ao determinar qual é a cadeia principal, a cadeia que você vai nomear como a principal, você tem que contemplar algumas coisas. A primeira delas é que essa cadeia principal ela precisa ter o grupo funcional. No caso do hidrocarboneto, isso aí nada é a mesma coisa, porque tudo aí está igual, tudo é carbono e hidrogênio. Mas se você tivesse um álcool, aonde tivesse ali a hidroxila, que é a parte que é o grupo funcional, a parte que identifica aquilo como álcool, esse carbono que tem a hidroxila ligada, ele é obrigatório constar na cadeia principal. No hidrocarboneto, isso não vale muito porque não tem um grupo, uma coisa específica ali que vai estar conectada à molécula. O hidrocarboneto, a base é carbono e hidrogênio. Só isso. Então você não poderia dizer assim, o grupo funcional está aqui, o grupo funcional está aqui. Tudo é carbono e hidrogênio. Não faz diferença. No segundo aspecto, você tem que ver que a cadeia principal engloba o maior número de insaturações. Então, se você tiver ligações duplas, triplas, você nunca vai deixar uma ligação dupla ou tripla numa ramificação. Você vai ter que contornar na forma que consiga englobar todas essas estruturas. As ramificações vão ficar só ligações simples. Tá certo?
Outro aspecto, possui a cadeia com a maior sequência de átomos de carbono. Então, você tem que fazer com que ela fique a mais longa possível. Então, se você tem a possibilidade de ter uma cadeia principal de 5 carbonos e outra de 7, você vai preferir a de 7. Tá? E possuir o maior número de ramificações. Então, isso aí também é outra regrinha. Por exemplo, aqui você tem duas estruturas. Se você marcar essa parte vermelha, você tem 5 carbonos, tá? Não tem saturação, nem tem grupo funcionalzinho para verificar. Então, esses dois primeiros não entram. O terceiro tem o maior número de sequências de carbono. Então, aqui, ó, aqui tem 5. Se você fizer assim, tem 5. Se você fizer assim, tem 5. Se você fizer assim, tem 5. Tá? Então, existem várias possibilidades. Qual é a que você vai escolher? Você vai escolher aquela que deixa, né, o maior número de ramificações possível. Então, se você tem aí essa estrutura, se você fizer assim, vai ter quantas ramificações? 1, 2. Se você fizer assim, ó, vai ter quantas ramificações? 1, 2, 3. Se você fizesse assim, aqui assim, ó, ia ter quantas ramificações? 1, 2, 3. Se você fizer assim, vai ter 1, 2, 3. Só que algumas dessas aí que eu desenhei, por exemplo, olha aqui, ó, se eu fizer assim, ou se eu fizer assim, a ramificação é no mesmo ponto. Então é a mesma molécula, mesma estrutura. Se eu fizer aqui, por exemplo, assim ou assim, também a ramificação vai estar aqui no carbono 4. Então também é a mesma estrutura. Então, pegando um exemplo, né, a gente tem duas possibilidades realmente distintas. Marcando esses 5 e marcando esses 5 carbonos aqui. Eu vou ter duas ramificações e na outra eu vou ter 1, 2, 3. Então, qual é a que eu vou preferir? Eu vou preferir aquela que tem maior número de ramificações, tá bom? Então, isso aí são regrinhas, né, importantes na hora da determinação da cadeia principal. Isso vale, né, para todos os grupos funcionais. Outra regrinha também importante, aqui eu vou dar um aumento, tá, para vocês verem melhor. Quando você vai enumerar uma cadeia, né, principal, é importante, né, você partir da extremidade que é mais próxima do grupo funcional. Por exemplo, aqui está dando um exemplo de um álcool. Tá? O grupo funcional que marca o álcool, que identifica o álcool, é esse OH, que é a hidroxila. Você tem a possibilidade aqui de marcar o carbono 1 aqui, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Qual é a que você vai escolher? O que a regra está dizendo é que você tem que escolher aquela que esteja mais próxima do grupo funcional. Se você for da direita para a esquerda, o carbono do grupo funcional é o 2. E você fizesse o contrário, o carbono do grupo funcional seria o 4. Então você vai, né, para aquele que tem um carbono mais próximo, ou menor número, aí da hidroxila. Tá? Então, importante, obrigatoriamente, esse exemplo, você tem que partir da direita para a esquerda. E, no caso de uma insaturação, é a mesma regra. Se você tiver uma cadeia, você vai utilizar aí também essa regrinha para que o carbono da insaturação seja o mais próximo. Mas aí, professor, imagine que aqui tivesse uma insaturação. Como é que você ia definir? Você primeiro vai para o grupo funcional, depois para a insaturação, tá certo? Então, você vai dar primazia, né, ao grupo funcional. Então, mesmo que tivesse insaturação aqui, você continua nomeando desse sentido, tá? Porque
principal é o grupo funcional. E um exemplo, caso aconteça uma possibilidade deixa eu só... Aqui, ó. Se não houver outra possibilidade de numeração para a indicação do grupo funcional ou da insaturação, não é necessário enumerar a cadeia. Por exemplo, se você disser assim, isso aqui é uma cetona, tá? Ele tem uma ligação dupla e tem que ser num carbono secundário. Então, esse oxigênio, ele só poderia estar ligado ao carbono 2 ou carbono 3 aqui, tá? Mas aí a regra não diz que eu tenho que nomear para que ele fique no menor carbono? Então, olhando aqui essas possibilidades, eu tenho que achar uma configuração aqui para parar desse negócio de sair sozinho. Olhando as possibilidades, opa, passou o slide. Tanto faz, ó, você ter essa molécula assim como do outro jeito, do outro lado. Porque se você botar o O aqui, você vai começar a contar da esquerda para a direita. Se você colocar do outro lado, vai ser da direita para a esquerda. E no fim, ele vai sempre estar no carbono 2. Como não tem uma outra possibilidade, ou seja, não pode estar no carbono 3 ou no carbono 4, então você não precisa colocar um número. É isso que essa regra quer dizer. Se não tem outra possibilidade, não perca tempo colocando número. Tá? Isso aqui também é uma regra de nomenclatura, é uma regra geral. Outra situação que pode acontecer. Imagine aí, você tem aqui, ó, a mesma estrutura, ó, carbono aqui, uma insaturação, outro e outro. Como é que você vai fazer a contagem dos carbonos, ou enumerar os carbonos? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bem, se você olhar da esquerda para a direita, ele primeira saturação no carbono 2. E se você fizer o contrário, também no carbono 2. Então, como é que você vai escolher? A escolha é baseada naquela que a soma dos carbonos que vão ser marcados seja menor. Por exemplo, se você for da esquerda para a direita, o carbono que vai ter é o 2, aí vai ter insaturação no 4 e vai ter insaturação no 5. Se você somar 2 mais 4 mais 5, dá 11. Se você fizer o contrário, 2, carbono 2, aí outra insaturação no carbono 3 e outra no carbono 5. Então, se você somar 2 mais 3 mais 5, 10. Então, essa aqui vai ser a nomenclatura correta. É aquela que os números aqui, ó, que vão aparecer, sejam, né, a sua soma, um número menor. Mas perceba, isso aí só vai acontecer quando o primeiro carbono, né, que tem saturação, dos dois lados é o mesmo. Se for desse lado é o 2, do outro lado também é o 2. Se não tivesse essa saturação aqui, por exemplo, se essa insaturação fosse bem aqui no 4, por exemplo, eu não teria essa possibilidade desse sentido. Eu teria que começar da esquerda para a direita. Porque o carbono aqui seria o 2, o que tinha insaturação, e do outro lado, o primeiro que ia ter insaturação seria o 3. Tá? Então, é só quando ocorre situação de empate. E outra situação também aqui, ó, que na cadeia carbônica, né, se houver uma insaturação e o grupo funcional, deve-se enumerar a partir da extremidade do grupo funcional. Foi o que eu já falei para vocês. O grupo funcional, ele é mais importante que a insaturação. Então, aqui foi só para a gente recapitular ou gravar em nossa mente, depois você fica aí com o material para você revisar isso, as regrinhas básicas dessa questão de nomenclatura, porque acontece situações de empate ou situações de indecisão. E aí essas regrinhas são para resolver, né, para tirar ali o problema. Agora, como é o nome
dos hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada. Bem, nós temos dois tipos básicos, fora os aromáticos, de hidrocarbonetos cíclicos, né? O ciclano, né, é o primeiro deles. O ciclano, ele é formado de uma cadeia carbônica, né, de carbono e hidrogênio apenas. E esse só tem ligação simples, tá? E aí, pessoal, vem um detalhe. Como a cadeia é fechada, se eu tiver um carbono, eu não tenho como ter cadeia fechada. Se eu tiver dois carbonos, também não tem como ter cadeia fechada. A cadeia fechada ela vai se concretizar a partir de três carbonos. Então, a primeira possibilidade de ciclano seria o propano, só que fechado. E aí o nome que se dá é o ciclopropano. Então, pessoal, o que é o hidrocarboneto de cadeia fechada? Na hora que você tem, por exemplo, um propano, se você tirar dois hidrogênios dele da extremidade, mandar embora na forma de gás hidrogênio, e virar a molécula, juntando as pontas, você forma a cadeia fechada. E aí, essa cadeia, por estar fechada, a gente vai sempre dar esse termo anterior aqui, esse prefixo de ciclo. Ciclo é algo fechado, ciclo da água, né? Por exemplo, a água vai para o céu, volta para a terra e volta para o céu. Então, essa ideia de ciclo, né, é uma coisa que começa, vai para algum canto e volta para o começo. Então, aqui também é a mesma ideia. Você tem aí uma molécula que vai começar, vai acontecer a ligação e a última ligação vai acontecer lá no primeiro carbono, o de origem. Então, pessoal, no caso de um hidrocarboneto cíclico, a, até a enumeração, né, dos carbonos vai se alterar um pouco, tá? E aí, o que é que eu preciso saber desse ciclano? Bem, o ciclano, ele vai ter sempre na sua molécula básica um número de carbono e o dobro de hidrogênio. Então, se eu falar aqui para você, eu tenho um ciclano de 4 carbonos. E esse ciclano tem quantos hidrogênios? O dobro. Se o carbono tem 4, tem 4 carbonos, então vai ter 8 hidrogênios. E como é o nome? Bem, se é cadeia fechada, é ciclo. Se tem 4 carbonos, é but. Como é um ciclano, só tem ligação simples, então é ano. Então fica ciclobutanol, tá bom? Então é assim que a gente vai dar a nomenclatura. Não vai ter, por exemplo, um ciclano com dupla ligação. Então não vai ter, por exemplo, um ciclopropeno. Ciclopropeno já é outra estrutura. É a estrutura de cadeia fechada, mas não é um ciclano. Ele vai ser o quê? Vai ser o que a gente chama de cicleno, tá? Mas antes de falar deles, é importante a gente entender um pouco sobre a questão da própria estrutura fechada, né? O carbono, o metano, ele tem a ligação entre os hidrogênios, uma ligação em torno de 109 graus, tá bom? Então, quanto mais, né, o ângulo entre as ligações feitas entre dois átomos de carbono se afasta dessa angulação de 109 graus, maior é a tensão de ligação e maior é a instabilidade da molécula. E, consequentemente, maior é a reatividade. Por exemplo, se você tem aqui, ó, o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopropeno. O ciclopropeno, o ângulo formado entre as ligações é de 105 graus. No ciclobutano, o ângulo é de 90 graus.
E no ciclopropano, o ângulo é de 60 graus. Olha a geometria voltando aí na química. Isso mesmo, existe geometria na química. E aí, pessoal, olhando essa situação, o que é que essa informação que eu acabei de falar para vocês quer dizer? Né? Friedrich, ele era um químico alemão que estabeleceu a teoria das tensões. O carbono, de modo natural, na sua forma mais simples de metano, né, os intervalos ou os ângulos de ligação é de 109 graus. Então, se você muda demais isso, você cria uma tensão no carbono e isso torna ele instável. Então, olhando para isso aqui, qual seria o mais estável? Qual seria o formato mais estável aqui? Seria o formato do ciclo pentano, porque o ângulo, ó, 105 graus, é o que está mais perto dos 109 graus e 28 minutos. Tá? Quando você olha para o butano, ciclo butano, 90 graus e o outro 60. Nesses dois casos, o menos estável qual é? É o ciclopropano. Então, aqui, pessoal, a ligação que está acontecendo entre os carbonos, ela é mais forçada, certo? É como se é como uma situação, deixa eu ver aqui, de você, imagine assim, você vai fazer abraçar uma árvore, dá um exemplo. Você vai abraçar uma árvore. Sozinho você não abraça. Aí você chama mais 5 pessoas. Aí você abraça folgado. Aí agora duas delas vão embora, fica só 3. Aí quando vocês vão abraçar, para conseguir, vocês vão ter que ficar bem pertinho da árvore, assim, ó, fazendo força para conseguir segurar a mão um do outro. É como se estivesse acontecendo isso com a molécula. Quanto menor o ângulo, mais tenso é a ligação, o que mantém a molécula unida. Então, esse ciclo os ciclanos ou cadeias fechadas de carbono, que tem uma angulação muito baixa, ou muito distante, podemos dizer assim, dos 109 graus, são menos estáveis. Isso quer dizer o quê? Que elas podem se decompor, deixar de ter cadeia fechada, quebrar. Esse ciclo butano, ele pode se romper e voltar a ser propano, né? Muito mais facilmente do que um ciclo pentano se romper e voltar a ser um pentano, tá bom? Então é importante vocês terem isso em mente, essa questão de estabilidade. E aí, voltando aqui à ideia dos ciclenos que eu falei para vocês, os ciclenos são muito parecidos com os ciclanos, né? A ideia é só que pode ter uma ligação dupla. E ao ter uma ligação dupla, né, você vai ter que tirar 2 hidrogênios, porque na hora que você faz uma outra ligação entre 2 carbonos, automaticamente esses carbonos vão perder hidrogênios. Cada um vai perder um hidrogênio. Então, a regra básica de um cicleno vai ser o quê? Um número de carbonos, por exemplo, se eu tenho um cicleno de 4 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter? Eu vou ter o dobro menos 2. Então, se eu tenho 4 carbonos, eu vou ter o dobro, 8, menos 2. Então, eu vou ter 6. Tá? Então, é importante vocês perceberem isso aí. E os ciclinos? Será que tem ciclino? O que é um ciclino? O que seria um ciclino? Né? Seria uma tentativa de você ter aí como se fosse um alcino de cadeia fechada. E isso quer dizer o quê? Você tem 2 carbonos que teriam uma ligação tripla. Como é que eu posso fazer uma ligação tripla aqui? Ó, se eu pegar esses carbonos do jeito que estão aqui, ó, e fizer uma ligação tripla, você vai perder mais 2 hidrogênios. Ao perder mais 2 hidrogênios, você vai ter uma cadeia de um carbono,
Aqui, uma ligação simples e aqui, uma ligação tripla, tá bom? E do outro jeito também vai acontecer. Isso é possível numa cadeia fechada? O carbono ele pode fazer até 4 ligações. Então, sim. Assim como também pode ter carbonos com ligação dupla consecutiva. Será que você pode ter carbonos com ligação dupla consecutiva? Também poderia ter, certo? Porque você tem aqui dupla ligação, que só que aconteceria o quê? Maior perda de hidrogênio. Só que o que acontece? Essas cadeias, né, aqui, poderiam até se formar, só que isso reduz muito o ângulo, né, atômico. Isso torna essas estruturas extremamente instáveis. Então, normalmente, para haver essa estabilidade, ocorre uma ligação dupla alternada na molécula. No caso dos aromáticos, acontece exatamente o que eu acabei de falar, a alternância de ligação dupla. E isso acontece com uma estrutura de 6 carbonos, que é o modelo. Essa estrutura de 6 carbonos é como se fosse um cicleno, né, com 3 ligações duplas. Só que essas ligações duplas, elas vão ser rotacionadas. Como assim? Você tem aqui, ó, essa estrutura que a gente chama de benzeno, ela tem um nome especial por ter essa característica ressonante. E o que é isso? O que é essa ressonância? Você tem aqui os 6 carbonos, uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. O que vai acontecer, olhando aqui, é que essa dupla vai passar, essa ligação dupla vai ser desfeita e vai ser refeita aqui. Essa aqui vai ser desfeita e vai ser refeita aqui. Essa vai ser desfeita e vai ser refeita aqui. Isso vai continuar, como se fosse um jogo de batata quente. Pega aqui a batata, joga para o outro vai para frente, aí já vem outra batata aqui, fica aquela coisa, passa um, passa para o outro, passa para o outro. Então, no fim das contas, é como se a ligação dupla ficasse voando ou flutuando entre os carbonos, girando, tá? E isso a gente chama de ressonância. E você vai ter aí a estrutura, né, do benzeno, que pode ser representada dessa forma, pode ser representada assim, ou pode, né, para representar exatamente essas ligações duplas que estão passando de um para o outro, formar esse círculo dentro. Então, é outra forma de representação. Então, os aromáticos, eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada, que apresentam no mínimo 6 carbonos, com ligação simples e duplas de modo alternado, intercalado. Tá? E aí, a partir do benzeno, você pode formar outras estruturas. Esse benzeno ele pode receber ramificação, ele pode se juntar com outro benzeno, né, formar o tolueno, ele pode ter outra cadeia aromática como uma ramificação, tá? E assim por diante. E quando a gente vai falar de nomenclatura, né, é importante a gente abordar o seguinte, que cadeia fechada, você vai ter aquele prefixo ciclo, mas as regras são as mesmas. E no aromático, sempre a cadeia principal vai ser a cadeia aromática. Tá? Por mais que você tenha uma cadeia aromática ligada a 20, por exemplo, carbonos, em estrutura aberta, a cadeia aromática ela é a cadeia principal. Nunca ela vai ser uma ramificação, a não ser uma ramificação de uma outra cadeia, tá bom? Então isso aí também é uma regrinha na química, um pouco de exceção à regra, né?
E aí vamos praticar um pouco, né? Vamos ver aqui na prática como dar o nome e como criar a estrutura de uma molécula a partir do nome. Então eu tenho aqui um nome, né? 3,3,3 trimetil pente 1-eno. A gente viu na aula passada, né, que metil é uma ramificação. Você diz que é trimetil, quer dizer que a cadeia tem 3 ramificações metil. A ramificação metil é o CH3, ou seja, como se fosse um metano, né, um metano que perdeu um hidrogênio e se ligou a uma outra cadeia. E o termo pente quer dizer que a cadeia principal tem 5 carbonos. E no carbono 1 dessa cadeia existe uma dupla ligação. Está aqui, ó, um em. E o O indica que é um hidrocarboneto. Então, com essas informações, a gente pode desenhar a molécula. Então, eu coloco aqui, ó, um carbono, outro, outro e outro. Então, eu vou ter, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estou desenhando, tanto faz aí da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu sempre vou da esquerda para a direita. Esse carbono 1, eu sei que tem uma insaturação. Então, eu coloco. O resto é tudo ligação simples. Ele disse que no carbono 3, 1, 2, 3, nesse tem que ter 2 ramificações. Metil e outro metil. No carbono 4, mais um metil. Pronto. O resto, os outros, o restante dos carbonos da cadeia principal precisam, né, completar suas ligações. Ele tem que ter até 4. Então, esse tinha 2, boto mais 2 hidrogênios. Nesse tinha 3 ligações, coloco mais um hidrogênio. Nesse, coloco, tem já as 4, não boto nada. Esse tem 3 ligações, coloco o hidrogênio. Nesse, só tinha uma ligação, coloco 3 hidrogênios. Então, essa estrutura é exatamente o 3,3,4 trimetil pente 1-eno. Quando você vai do nome para a estrutura, de certa forma é mais fácil, porque você não tem que se preocupar em achar a cadeia principal, né, dar a nomenclatura certinha, tá? A posição certinha, saber qual é a principal, como é que vai ser a contagem. Porque você está escrevendo, você está determinando. Quando a gente parte da estrutura, aí a gente tem que se preocupar. Mas perceba, nesse caso aqui eu tenho uma cadeia fechada. Como é que eu vou saber quem é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5? Não importa. Porque se eu botar essa saturação aqui, eu digo que é o carbono 1. Se eu botar bem aqui, eu digo que esse é o carbono 1. Mas se eu pegar a molécula e girar, não é a mesma molécula? Não muda. Então, no caso aqui, se você tiver uma única saturação, essa questão de nomenclatura, de numeração da cadeia, não precisa se preocupar. Porque não tem outra possibilidade. E aí vamos dar o nome, né? Cadeia fechada começa com ciclo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Hept. Tem uma ligação dupla? Tem. Em. E o sufixo "-o", que é um hidrocarboneto. Então, é o ciclo penteno. Não preciso dizer qual o número, a ligação dupla, como eu falei, porque não tem outra possibilidade. Se eu colocar aqui e girar a molécula voltando um pouquinho, a mesma molécula, tá? Então, você tem que... Só é importante botar número quando você consegue fazer uma outra possibilidade exista, sem rotacionar, sem mexer na molécula. Se você mexer na molécula e isso não é verdade, então quer dizer que não é outra possibilidade. Outra situação, um ciclo pentano. Como é que eu faço? Bem, ciclo quer dizer cadeia fechada. Pente quer dizer que tem 5. E ano quer dizer que é um ciclano, ou seja, só tem ligações simples. Então, tá aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vai, uma ligação, 2, 3, 4, 5. Você tem, então, o restante com hidrogênio, ligações com hidrogênio. Então, só tem ligação simples, cadeia fechada, e são 5 carbonos. Você tem o ciclopentano, tá? E aqui, bem, pessoal, como você tem, ó, uma situação de ressonância, ó, isso aqui é um benzeno, tá? Isso aqui é um benzeno, tá? E aí, você tem duas ramificações desse benzeno. Então, você tem o metil. Agora, eu preciso colocar o número, tá? Porque eu vou dizer que um aqui vai ser 1 e o outro vai ser o 2. Porque existe a possibilidade desse metil estar aqui no 3, esse metil podia estar no 4, tá? Poderia estar aqui? Não, porque é como se eu tivesse virado a molécula ao contrário. Então, ele tem ainda mais, pelo menos mais duas possibilidades. Então, para isso, eu tenho que dar um número. Então, eu ponho um número arbitrário em 1, carbono 1, ou aqui, se eu quisesse, e o 2 seria o mais próximo. Então, fica 1,2 dimetil, porque são dois metil, benzeno. Tá bom? Então, perceba, pessoal, que nomenclatura na química não é tão difícil, mas também não é tão simples, porque tem situações que é só seguir a regra. Facinho ali, pá. Tem situações que você tem que pensar um pouco. Será que é assim? Ou será que eu tenho que fazer de outra forma? Então, existem alguns detalhes nas regras que vão nortear quando existe uma situação, por exemplo, de duas cadeias com a mesmo número de carbonos, quando você tem situações, por exemplo, de um grupo funcional e de insaturação, um grande número de insaturações na molécula. Então, para você se nortear em como fazer isso, né, você precisa, né, seguir aquele passo a passo das regras. Lembrando que o grupo funcional sempre tem que estar contido na cadeia principal. A cadeia principal deve ser aquela com o maior número de carbonos possível. A cadeia principal deve deixar o maior número de ramificações também possível. Então, são aspectos, né, que você tem que levar em conta ao determinar a cadeia principal. Bom? E aqui, quando a gente olha para estruturas de hidrocarboneto, a gente nota que nas situações de ciclano, né, os ciclenos, você vai ter o que, pessoal? Cadeias fechadas, mas é como se fosse uma cadeia aberta. Por exemplo, um butano. Se eu quiser que ele vire um ciclo butano, eu tiro dois hidrogênios das pontas e fecho a cadeia, tá? E aí eu formo o ciclo butano. Então, esse processo em que eu estou tirando hidrogênio e fechando a cadeia, você tem aí a formação da cadeia fechada, e o que muda no nome é apenas o termo ciclo. Então, as regras de nomenclatura de uma cadeia aberta, elas se aplicam à cadeia fechada. O que você vai ter que sempre colocar é o termo ciclo, a não ser que você vá para uma cadeia de aromático. Aí, aromático, você tem que dar um nome específico. E aí, eu não mostrei muitos, né? Eu mostrei o exemplo mais básico, que é o benzeno. Mas aí você tem o benzeno, tolueno, aí são nomes que vão fugir às regras. São nomes que a gente tem que meio que decorar. Mas isso aí a gente vai ver em outro momento mais apropriado, tá bom? Dúvidas até aqui? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje.